Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Que é isso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem quiser jogar no Senhor, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e Atacadão das fraldas. Eu sei que é paz, querido, paz pra todo mundo. Pra mim também, né? Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Glória a Deus. Lucinha Malube, né? Lucinha, um abraço, querido. Ó, graça e paz. Ó, que foi também. Rogério também, meu primo. Ó. Ah, é. Aleluia! Fernanda aqui
Glória a Deus. Paz do Senhor, Rogério, meu primo. Entenda, querido. Anne, do pastor Alves. Glória a Antes Deus. também está aí, glória a Deus. Você que crê nos sonhos de Deus para a tua vida. Oh, bastião do seu santo nome. Irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria grande estar com vocês novamente. Que bom estar vendo todos aí chegando. Fernanda, Roque, Rogério, pastor Rogério, Suzana, Jaqueline, saudade de todos vocês, pastor Raildo, Suelen, pastor Anderson, Karine, glória a Deus, sejam bem-vindos todos vocês para participarmos deste culto essa noite e exaltar o nome do Senhor. Queridos irmãos, anote seu pedido aí para a irmã Sueli estar numerando ali, para no final do culto a gente estar orando. Depois nós fazemos os agradecimentos. A irmã Creuza acabou de chegar também, Vinícius, Isaac está aí, Isaías, glória a Deus, Simone, Lucinha, minha prima, que bom. Só ele está adotando todo mundo ali, mas a gente está vendo quem está entrando aí. Queridos, a irmã de Leusa chegou ali agora também. Na quarta-feira, na quinta-feira, eu tive a oportunidade, depois de um ano, né? Um ano e 2 meses, um ano e um mês, poder estar falando para a Igreja Batista de Cajazeira 6 sobre um tema que tem me levado muito à preocupação nesses últimos dias que nós estamos vivendo, aonde eu sei que há uma grande necessidade e aproveitar assim a oportunidade que Deus está nos concedendo em estar em nossos lares para estar buscando mais a palavra de Deus e buscando mais a purificação da nossa alma, santificando as nossas vidas, para que Deus possa assim estar falando mais e mais ao nosso coração, como disse a semana passada, estar sensível a essa voz do Espírito Santo de Deus, para Ele falar conosco. E eu falei essa quinta-feira para a Igreja de Cajazeira 6, apesar de não poder ver os irmãos, porque foi através do Skype e a gente não se via, também ninguém me via. Agora eu vejo pelo menos vocês chegando aí, Sanívia está chegando, Adriana, louvado seja Deus, Ana, louvado seja Deus. Mas eu percebo que assim é melhor, a gente pode se ver e vocês podem ver o pastor e a gente pode estar assim fazendo aquele contato. Mas eu queria falar exatamente o que eu falei para a Igreja de Cajazeira 6, porque agora eu tenho a oportunidade de falar para outras pessoas também que não pôde participar dessa mensagem que eu tenho trabalhado e preocupado bastante nesses últimos dias. Eu vejo que a Igreja do Senhor ela está chegando a um ponto que mais cedo ou mais tarde nós seremos perseguidos mesmo, de forma que se não tivermos com Cristo e firmados, nós não vamos alcançar o objetivo de Deus, tá certo? Então eu peço aos queridos irmãos que nos ajude, certo? Nos ajude em oração, para que Deus esteja assim falando aos nossos corações nesta noite. E eu queria ler o texto lá no Antigo Testamento. Pegue a Bíblia de vocês, fazer igual o pastor Anderson faz, né? Na live dele, diz assim: se tiver televisão ligada, desliga a televisão. Se a família estiver desperta, junte a sua família. Abra a Bíblia junto com seus filhos, com seu marido ou com a sua esposa, né? Em 2 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10, ao versículo 11. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Vou dar um tempo para que vocês possam estar buscando na Bíblia de vocês, tá certo? Então a palavra de Deus, ela diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica,
a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Glória a Deus por isso. Fica até aqui. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e amado Pai. Glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Pai, eu quero agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos permite para estar transmitindo, Senhor, a tua palavra. Obrigado pela leitura feita. Agora dependo, Senhor, do teu Espírito Santo para que conduza essa ministração e todos que possam estar assistindo possam ser edificados com a tua palavra. Eu oro, Pai, e agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, e disse a mulher ao marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O tema da mensagem é o santo homem de Deus. Podemos ver, queridos, que nesse capítulo vemos aqui uma grande responsabilidade sobre os ombros daquele que se propôs a servir ao Senhor e servir com inteireza de coração em todos os aspectos e sentidos da sua vida. Sabemos que Eliseu foi um profeta do Senhor que substituiu o profeta Elias. E ele pediu, o último pedido dele para Elias foi que ele recebesse a porção dobrada do Espírito. E Elias disse, coisa difícil ele estava pedindo, seria muito desafiador. E vemos que Eliseu foi um homem de Deus que tornou as águas saudáveis do rio, da água de Jericó, aumentou o óleo da viúva, reviveu o filho da Sulamita, purificou o cozinhado, alimentou os profetas, curou a lepra de Naamã através de Deus, é claro, cegou os sírios, predisse a vitória sobre a Síria e também, irmãos, prometeu alimento quando as coisas estavam em carestia, além de outros e outros sinais mais que ele fez. Também profetizou a vitória sobre Moabe e outras coisas mais que Eliseu fez, que vimos que ele estava realmente com o poder de Deus, e sem Deus ninguém faz nada, nós sabemos disso. Então, esse texto, capítulo, nos traz a expectativa que alguém que quer servir ao Senhor tem uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, seja em qualquer aspecto e sentido da sua vida. O homem de Deus, ele precisa, ou todo homem de Deus precisa, como tal, ser reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor. O homem de Deus, em qualquer situação, em qualquer época, em qualquer lugar do planeta chamado Terra, ele precisa ser reconhecido como um homem de Deus. E quando ele é reconhecido como homem de Deus, o nome do Senhor é glorificado através da vida dele. Através da vida de Eliseu, o nome do Senhor foi glorificado. E aquela mulher disse, esse homem que passa lá e para cá é o santo homem de Deus. Seja no seu modo de andar, seja no seu modo de vestir, seja na sua forma de comportar-se, seja na sua forma de falar, no trato com seus semelhantes, seja crente ou descrente, e etc, irmãos. Nós temos um dever diante de Deus, é testemunhar desse Jesus Cristo
em nossa vida aonde nós passarmos. O interessante é que tem um texto em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Apesar desse texto começar dizendo portanto, significa que ele não começa aqui, ele começa no capítulo 11, capítulo 10, vem até do capítulo 9. Ele está falando da testemunha daqueles que morreram e tiveram sua fé em Cristo Jesus e foram provados. E esses que foram provados, irmãos, eles contam com alegria, através do testemunho que ficou escrito, as bênçãos que é servir ao Senhor Deus, que é ser provado na sua fé. Às vezes nós queremos Cristo, mas não queremos ser provado a nossa fé. A fé tem que ser provada para ver se realmente você tem fé ou não tem fé. Eu assisti um filme essa semana no YouTube que o colega me passou sobre a China, que é comunista, e uma jovem que era cristã, que foi torturada para negar Jesus Cristo como Salvador. E aquela jovem, ela não negou, sofreu bastante, não negou. E é um fato verídico, ficou presa, irmãos. Ficou presa ainda 7 anos depois de ser muito maltratada, 1 semana sem se alimentar. Deus espera que homens sejam provados. Talvez não no tamanho dessa mulher, ou talvez maior do que o tamanho dessa mulher. Mas nós precisamos ser provados para mostrar a nossa fé. E esse texto, que nós estamos com uma grande nuvem de testemunha, está falando da testemunha daqueles que serviram a Jesus Cristo. Mas no decorrer do texto, no contexto do texto, vocês vão ver que lá que nós devemos deixar as coisas do mundo e viver uma vida diante de Deus. Viver uma vida santa, uma vida separada, porque nós somos santos. Então eu queria trabalhar 2 pontos nessa noite, nessa nossa reflexão. Eu queria trabalhar o primeiro ponto: por que santo homem de Deus? Por que aquela mulher disse santo homem de Deus? Vamos analisar juntos, queridos, a palavra santo. Primeiramente, vamos analisar a palavra santo. Eu sei que vocês têm aprendido na igreja de vocês, minhas ovelhas já aprenderam sobre isso, que também eu já falei, mas vamos relembrar. Santo quer dizer separado, consagrado, que vive na lei divina. Alguém que Deus tirou, separou para viver segundo a sua vontade. Esse é o santo. Alguém que tenha pureza de alma e de coração. E creio, irmão, que esse vocábulo santo, ele já vem desde o Antigo Testamento. Olha o que diz Levítico capítulo 20, versículo 26. E ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Deus separou, Deus nos separou para sermos dele, e quer que nós sejamos santos, porque ele é santo. E se nós, queridos irmãos, não observarmos isso nas pessoas, não vai ver em nós a imagem, a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. O caráter de Cristo não vai estar enraizado em nossa alma. Nós precisamos de vidas atuais, vidas dependentes exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser provados a nossa fé. Não falo aqui ser provado com a fé imprudente, irmãos, tentando Deus, não é isso. Mas é na hora da dificuldade, na hora da angústia, você exaltar, glorificar o nome de Deus na sua vida. É isso que é um homem de Deus.
E outra, Eliseu tinha todas essas características de um santo homem de Deus. Hebreus também nos diz lá, 7:26, porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aqui está falando de Melquisedeque, que é a semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, irmãos, fomos separados para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Nós temos que ser homens santos. Então nós entendemos, irmãos, o porquê do profeta Eliseu ter sido identificado pela palavra santa. Ele era separado por Deus, ele era separado para Deus, a serviço de Deus, com devoção, aplicação e consagração de vida. O separado é aquele, quando ele é separado por Deus, é para servir a Deus, com devoção, aplicação e consagração. Às vezes as pessoas não tem uma vida consagrada. Por não ter uma vida consagrada, não é devota a esse Deus. Não sendo devota, não aplica aquilo que aprende na sua vida. Então nunca vai ser reconhecido como homem de Deus. Queridos irmãos, nós entendemos que quando somos santificados por Deus, passamos a nos dedicar mais ao serviço do Senhor. Mas assim como embaixadores, como representantes do reino dos céus aqui no planeta Terra. As Escrituras nos traz muitos exemplos do passado de homens, mulheres que foram dedicadas ao serviço do Senhor. Se quisermos, podemos ler a palavra e copiá-los para ser exemplo na nossa vida. Nós temos ali, por exemplo, Ana, a mãe de Samuel. Já era uma mulher idosa, era estéril, não tinha condições de ter filho. Mas ela orou ao Senhor, buscou ao Senhor, clamou ao Senhor, pediu: Deus, eu quero ter um filho, o Senhor me abençoe. E ela orava tanto no templo, e diz a Bíblia lá que o texto que ela servia ao Senhor todos os dias no templo, orando e buscando a Deus. Aquela mulher, ela foi separada por Deus para o serviço do Senhor. E Deus agraciou-se daquela mulher pela fé que ela tinha, a dedicação que ela tinha, e lhe concebeu, deu a ela um filho, e ela disse que aquele filho dela seria consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. E ela apresenta o 8º dia de nascido, Samuel, e consagra ao Senhor. E a outra pessoa é o próprio Samuel. Foi um homem dedicado ao serviço do Senhor, mesmo antes de nascer. Glória a Deus por isso. E foi até o final da vida servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também Ezequias, um homem dedicado à obra do Senhor. Chegou a ter uma enfermidade. Deus: arruma a tua casa, Ezequias, porque os seus dias chegaram. E ele clama ao Senhor com fé: Senhor, dediquei a minha vida toda para o Senhor. Ouve o meu clamor. Deus disse: vai lá, profeta, e diz para ele que acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos que prestar culto. Esse é o Deus que prova a nossa fé. Esse é o Deus que quer que sejamos homens santos de Deus. Precisamos, irmãos, entender isso. E se nós formos avaliar a palavra homem aqui, a palavra homem, irmãos, ela tem um termo genérico de humanidade, homem e mulheres. Não é no caso aqui de gênero masculino ou feminino, mas aqui é uma questão de humanidade. Eu sei que o texto está falando ali de Eliseu, mas o homem é genérico, é o termo de humanidade, homem e mulher, não é gênero. O homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é dotado de inteligência. Deus o dotou de personalidade, de sentimento, de habilidade.
sacramentando ele como a coroa da sua criação. Então Deus, irmãos, Deus, junto com a descida, o derramar do Espírito Santo, transbordando assim na vida do crente, esse homem, se estiver constantemente, olha bem, se esse homem estiver constantemente receptivo à vontade de Deus, servir a esse Deus de coração, de alma, consequentemente, ele tornar-se-á santo homem de Deus. Assim ele vai tornar-se um santo homem de Deus. Queridos irmãos, precisamos entender isso. Se nós compreendemos o que é ser santo, o que é o homem cheio do Espírito Santo, nós vamos entender porque ele é um santo homem de Deus. Nós sabemos que Deus, ele é Espírito. Deus, ele é Espírito. E nós sabemos que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. É o Senhor. É o onipotente, o onipresente, o onisciente. Ele fez todas as coisas perfeitas. Mas o erro do homem fez com que todas as coisas viessem de forma diferente. E o segundo ponto, irmão, dessa mensagem, observemos agora a expressão homem de Deus. O que caracteriza na mente de vocês ser um homem de Deus? Será que é o fato dele se vestir muito bem, com paletó, gravata, roupa social bem bonita, anel no dedo, um broche na camisa? Será que é porque ele é um eloquente pregador da palavra de Deus? Um homem que prega muito bem, que chama a atenção de todos quando está pregando? Será que esse é o santo homem de Deus? Ou talvez os títulos que ele possua, ou os diplomas, os anéis de graus que ele tem, ou mesmo diplomas teológicos que ele possa possuir? Será que isso é reconhecido como santo homem de Deus? Não, queridos, nada disso. Sabem por quê? Porque a Bíblia nos ensina que os homens de Deus, eles são homens espirituais. Os homens de Deus são homens espirituais. Nós podemos ver isso lá em João 4:24, quando João diz lá, escrevendo, que Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Romanos capítulo 7, versículo 6, eu queria ler com a igreja. Romanos 7:6 diz assim, queridos: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós servimos em novidade, irmãos, de espírito. Primeiro, Efésios 4, 23 e 24 diz o seguinte. Efésios 4, 23 e 24. Acompanhe na Bíblia de vocês. Diz assim. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Os homens de Deus, irmãos, eles são espirituais, eles não são carnais. Eles não vivem uma vida de carnalidade. Eles vivem em busca da santificação, da santidade de vida. É isso que Deus quer. E Eliseu, irmão, tinha essas qualidades, tanto tinha, que no seu andar, aquela mulher viu que ele era um santo homem de Deus. Os homens de Deus, irmãos, eles são justificados pela fé. Se você ver lá Romanos 5:1, diz o seguinte. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente
acesso pela fé, e é esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, versículo 1, versículo 2. Nós, irmãos, os filhos de Deus, são aqueles que crêem, que são justificados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem outros textos, Abacuque 2,4, 2 Timóteo 4,7. É que o tempo é curto, não dá para nós lermos todos os versículos. Os homens de Deus, irmãos, são filhos da luz, não são filhos das trevas. Quem satisfaz as trevas está satisfazendo ao diabo. Nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, nós precisamos, oh Deus, irmãos, iluminar onde nós estivermos. É preciso que nós brilhemos onde nós estivermos. Vê aquele hino cantor cristão que tem que dizer: brilha no meio do teu viver. Nós precisamos brilhar como luz de Cristo Jesus, para que as pessoas passem. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Será que as pessoas observam e veem que nós somos verdadeiramente homens santos de Deus, ou santos homens de Deus, santos homens ou mulheres de Deus? Nós precisamos, queridos irmãos, observar isso. Esses homens de Deus, eles são distinguidos pelas qualidades que eles possuem. Eles são homens valorosos. Lembra de Gideão? Homem valoroso. Capítulo 6 de Juízes. Ele tinha essa qualidade. Homens valentes como Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Homem que derrotou um Golias. Sabia que Deus estava com ele e nada ia vencê-lo. E às vezes, irmãos, por pequenas coisas, menores do que isso, nós nos abalamos, nós nos retraímos. Cadê a nossa fé? O que o mundo está vendo com a nossa vida? Somos verdadeiramente santos homens de Deus? Os homens de Deus, irmãos, eles são humildes. Atos capítulo 20, versículo 19, 1 Samuel 18, 23. Em Atos, Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Está chamando a atenção deles, que eles fossem humildes. E humildade, irmãos, não é pobreza não, pelo amor de Cristo. Humildade não é pobreza. Humildade é um reconhecimento de inferioridade diante de Deus, o Todo-Poderoso. Humildade é você não querer se achar melhor do que ninguém. Humildade, irmãos, é ser alguém simples, de forma que as pessoas vejam em você este homem. Homem de Deus, irmãos. Homem de Deus. São homens ousados na palavra de Deus. Não tem medo de falar a verdade. João Batista, irmão, diante dos fariseus, um homem de Deus, o arauto do Senhor, ele disse: raça de víboras. Raça de víboras. Paulo, diante do Sinédrio, diante do rei Agripa, ele disse: olha, rei Agripa, não só quero convencer o senhor, mas todos quantos estão ouvindo a palavra de Deus. É muita ousadia, preso, disse isso para o rei. Ousadia na palavra de Deus. Nós precisamos ter essa ousadia, essa coragem de falar a verdade da palavra de Deus. Nós somos ou não somos homens santos de Deus? E outra coisa, irmãos, o homem de Deus, ele tem que ser paciente. E a paciência, irmão, é um fruto do Espírito Santo. E às vezes as pessoas não sabem o que significa essa paciência. E às vezes não age quando tem que agir. A paciência é a cautela para que te leve à reflexão. E você, quando tomar uma posição, tome a posição correta. É isso que tem que fazer. Nós precisamos, irmãos, ter paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Nós temos que ser pacientes, irmãos. Romanos 5, 3. Apocalipse 3, 10. Lá está tudo falando sobre isso.
Depois de termos agora, irmãos, explicado o que vem ser um homem de Deus, cabe-nos agora uma pergunta. Vocês não precisam me responder. Eu quero que vocês pensem onde vocês estão. Pensem onde vocês estão. Responda para vocês. Você é um homem de Deus? As pessoas veem em você um santo homem de Deus? Bom, se você é um homem de Deus, saiba de uma coisa. Você precisa apresentar as características que tem no homem de Deus. Nós estamos, irmão, em processo de santificação. Nós somos pecadores redimidos. Estamos em processo de santificação. E isso não é da noite para o dia. Nós estamos em busca da estatura de varão perfeito. E nós vamos alcançar. Porque o Espírito Santo está em nós. E existe em nós um desejo, uma vontade de poder estar fazendo a vontade do Senhor. Agora, se na sua mente, depois de toda essa explicação, se na sua mente venha ter uma informação negativa, comece já, imediatamente, a sair da dimensão humana e buscar e começar a entrar na dimensão espiritual de Deus, para que Ele, através da sua misericórdia, possa então adornar o seu vaso com as virtudes e beneplácitos dos céus, para que assim em todos os aspectos e sentidos seja reconhecido um autêntico homem de Deus. Queridos, para concluir, estou no tempo, né? Para concluir, Deus quer levantar, como disse no início, nesses últimos dias de permanência da igreja na terra, homens santos para realizarem seus propósitos com autoridade, como verdadeiros mensageiros das últimas horas. Meditem em casa, depois dessa reflexão, João 15:16 e João 2:18. João 15:16 e João 2:18. Meditem em casa. O homem de Deus, ele deve ser, em qualquer lugar, em qualquer tempo, um instrumento sempre afinado, sempre pronto a ser usado pelo Senhor nos seus propósitos divinos. O homem de Deus, ele é muito visado. Todo homem de Deus é muito visado. Ele é muito provado. Ele é muito perseguido. Desabonado às vezes. Sofre, mas não pode reagir como o mundo reage. Ele tem que ser santo, separado para Deus, para a glória de Deus. Tem que agir, tem que falar, tem que pensar como santo. Depois meditem, depois que acabar a reflexão, medite 1 Pedro 1:13-16. 1, de 13 a 16. Se necessário for ir aonde tiver pessoas que precisam ser libertas da escravidão de Satanás, e você precise trazer para o reino do Senhor, vá buscar essas vidas. É uma tarefa árdua para o homem de Deus, que precisa estar totalmente cheio do Espírito e abnegado das suas próprias vontades e do seu futuro. Meditem Lucas capítulo 14, versículo 33. Ouça essa música, depois nós vamos estar orando e agradecendo aos irmãos. Essa música é de 1991. Quando eu me converti, essa música de 89, 91, comecei a botar essa música como prioridade na minha vida, irmão, nas minhas reflexões, nos meus jejuns. Se levanta, é chegada a hora de anunciar. Glória a Deus. Homem
desertos vão passando, pedindo água para saciar. Talita, aí anda. Samaritana, e Cristo deu-lhe a água salutar. Glória a Deus. Homem de Deus, Levanta. Oh, glória. Aleluia. é chegada a hora de anunciar. Homem de Deus, Glória a se Deus. desperta. Vem a noite que não podes trabalhar. Homem de Deus, Glória a Deus. se levanta. É chegada a hora de A música é demais, irmãos. A gente precisa ouvir essa música. Homem de Deus, Ainda mais agora nesses últimos tempos. desperta. Vem a noite que não podes trabalhar. Glória a Deus. Jesus já te mandou ir ao mundo, Agora dança a música. dizer que Ele é a salvação, e aos cativos falar da verdade. Tem que a gente vai ouvir a outra no final, viu? Não tema, vai depressa, meu irmão. A outra. Homem de Deus, É seguida se aí. levanta. Glória a Deus. É chegada a hora de anunciar. Homem de Deus, se desperta. Vem a noite que não podes trabalhar. Homem de Deus, Glória a Deus. se levanta. Louvado seja o Senhor, irmãos. É chegada Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Guarde esta palavra no fundo do coração. Reflete em tudo que nós falamos nesta noite. a noite que não podes. Eu essa semana eu vim trabalhando essa mensagem com um desejo muito grande de falar à igreja, aos irmãos, para despertar a igreja nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A perseguição vai aumentar, irmão, Homem de Deus, assustadoramente nos últimos dias da nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, vem a noite crer que não podes. que Deus, Ele está conosco. Homem de Tem um versículo de Provérbio que diz que nós não podemos ser frouxos no dia da angústia, porque Deus não se agrada. Eu não lembro o versículo completo, eu acho que é Provérbio 10. Não devemos ser frouxos no dia da angústia, mas sermos fortes, irmão. Deus não se agrada, viu? Bom, aqui tem pedido do irmão Roque. Ele quer que esteja fazendo a vontade sempre do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém, Roque. Sueli, orar pela equipe que trabalha com a recuperação das pessoas que estão com Covid-19, verdade. Orar pela a vida do pastor, da filha do pastor, a nora do pastor Epímaco, que teve bebê e o leite não está saindo, ela está com muita febre. Estão fazendo drenagem. Isso aí normalmente acontece com as mulheres, né, grávidas. Mas nós vamos orar, vou fazer essas orações aqui agora. Depois nós vamos estar agradecendo a Deus. Querido Pai eterno, Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor Deus ajude-nos a pôr em prática a nossa fé e a nossa vida diante de todos, meu Pai. Nós temos que ser modelo, exemplo de homens santos de Deus, e queremos que o Senhor abençoe a nossa vida, Deus, e nos guarde, Deus. Mas, como diz o irmão Roque no seu pedido, que seja feita, Deus, a vontade do Senhor, que tudo que venhamos realizar esteja dentro da vontade do Senhor, para que não façamos nada, Deus, que o Senhor não venha se agradar. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, ouve a oração do teu filho, protege aqueles, Deus, que estão na frente dos hospitais, cuidando dos enfermos com Covid-19, que estão se contaminando, Deus, e alguns têm morrido, meu Pai. Tenha compaixão, misericórdia, Deus. Eles estão ali fazendo o trabalho deles, que o Senhor possa protegê-los, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.
Levante aqueles que estão no leito, Pai. Dai oportunidade para viver e para reconhecer que o Senhor é Deus. Aqueles que não são cristãos, aqueles que sejam mais fortalecidos ainda pelo Senhor, meu Pai. E também, Deus, eu oro ao Senhor, meu Pai, pela nora do pastor Epímaco, meu Deus, que está com esse problema, Senhor, onde o leite que amamenta a criança empedrou. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, possa estar assim guardando ela, protegendo, e que esse leite possa sair, ó Deus, para a criança alimentar-se e ela não venha ter problema mais sério. Eu peço ao Senhor Deus e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer aqui. Hoje tivemos 12 irmãos de primícias, glória a Deus por isso, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou citar o nome de todos vocês, mas que Deus abençoe todos vocês. São 12 irmãos, sempre estão entrando esses irmãos, né? Outros não entram, mas eles sempre estão entrando. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal, vocês e a família de vocês. Também tivemos 12 pessoas da nossa família, né? Glória a Deus por isso, né? Que Deus abençoe cada um da minha família que esteve presente, né? A irmã me liberou para falar aqui o nome das famílias. Tá no horário? Anderson, Suelen, Suilan, Rairildo e família lá em São Paulo. Pastor Rairildo, pastor Anderson está aqui pertinho. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Pastor Rogério, meu primo também. Glória a Deus. Deus abençoe você, Ró. Lari, Deus te abençoe, Lari. Abençoe a sua família, minha querida. Lucinha, minha prima, Simone, lá em Chapada Diamantina. Louvado seja Deus. Deus abençoe minhas primas queridas que amo tanto. Fernanda, Maranhão. Fernanda é nossa filha, viu, meu querido? Ela era adolescente quando nós começamos a cuidar de Fernanda. Eu tenho um carinho de Fernanda muito grande, passando por lutas. Essa prova que ela passou agora, né? Deus levou a mãe dela, que está descansando com o Senhor. Mas é uma menina que vocês precisam conhecer. É uma menina tão amável, tão querida, menina que eu não tenho palavras para descrever Fernanda. Fernanda é uma menina que nós amamos de graça. Amamos de graça ela. Por isso nós temos ela como uma filha, viu? Porque ela tem um carinho muito grande por nós, nos respeita bastante. Nós amamos Fernanda demais. Adriana, Deus abençoe a Adriana, Aninha, Josuel, todo mundo aí. Deus abençoe essa família abençoada. Hilda Cruz, minha querida, Deus te abençoe. Você disse que ia fazer tudo para ouvir e tá aí. Hilda tá aqui na família. Hilda foi casada com meu primo Raimundinho, certo? Deus abençoe, né? Núbia, minha irmã, glória a Deus. Núbia, Naila, meu pai, que estão juntos lá. Deus abençoe todos vocês. E tivemos aqui como visitante Dona Regina, mãe de Vinícius. Deus abençoe, Dona Regina. Suzana, nossa querida irmã em Cristo há muitos anos. Anne, pastor Robson. Anne, Deus abençoe. Abençoe pastor Robson também. Um abraço para você. Deus abençoe você, a família de vocês, a igreja de vocês. Karine, Jorge, queridos irmãos, amigos, que nós amamos muito. Nascimento, meu vizinho, também irmão em Cristo. Luquinha, seu filho, está também participando. Deus abençoe Lucas Nascimento. O Wilson, Alves Monteiro e o Wilson, eu não lembro bem quem é, mas Deus abençoe vocês dois também. O Wilson, obreiro da congregação, tá dizendo aqui. O Wilson, obreiro da congregação. Deus abençoe o Wilson. Tânia Nunes, Sintra, Viviane, Deus abençoe Viviane. Viviane é a colega de Lani, Deus abençoe Viviane. Irmã Célia, filha da irmã Virgem, essa sempre está conosco. Um abração, irmã Célia. Deus abençoe quem? Marivaldo, irmão de Gil. Marivaldo, irmão de Gil. Marivaldo, Deus te abençoe, viu? Por estar ouvindo aí, viu? Ele está aqui em Salvador ou está no interior? Está viajando. Está viajando? Glória a Deus. Márcia, irmã Márcia, Deus abençoe Márcia, mais uma vez conosco. Deus te abençoe, Márcia. Lucílvia. Eu não sei quem é Lucilva. E Lídia da Éden. Lídia, Deus abençoe você. Passou por uma luta também, né, Lídia? Mas nós estávamos orando por você, minha querida. E Deus te deu a vitória em nome de Jesus Cristo. Tivemos ainda pessoas de Cajazeira 6. Esses irmãos estão sempre conosco. Purificação, Edileuza, Gilvânia,
Tati, Jaqueline, Gil, Ana Lúcia e Marilda. Um abraço para todos vocês. Vocês foram beneficiados, foram abençoados, né? Porque receberam a mensagem 2 vezes. Glória a Deus. Tá em Belo Horizonte. O irmão de Gil está em Belo Horizonte, irmão. Estou participando dessa live, viu? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar aqui o culto. Nós estamos no horário hoje. Deus hoje me abençoou com o horário. Glória a Deus. Nós vamos ouvir essa música de Thalita e fechar. Faz as suas orações silenciosas. E vou orar aqui agora, dando a bênção. E depois você faz a oração silenciosa e curta essa música. E aí depois nós vamos desligar a live, tá bom? Soberano Deus, querido Pai que está no céu, eu quero agradecer por este momento, por esta oportunidade, Deus. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, por todos que participaram, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua graça esteja na vida de cada um deles. Protege a família de todos, meu Pai. Levanta homens de Deus, meu Pai, homens santos de Deus, ou santos homens de Deus, para fazer a tua obra nesse final de tempo. Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Oh, glória a Deus. Aumenta isso, não, para ouvir esse som, para fechar. Glória a Deus. Oh, meu neto, venha. Meu netinho. Olá. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Solta um beijo para todo mundo. Tá menino bonito. Ali tá a tia Karine, tia Suelen. Tá vendo? Tá todo mundo ali. A bola. Deixa eu jogar de novo aqui. Vai, Lani. E aqui tá vai ficar um beijo. Ali não quer vir não, pessoal. Diga tchau. Eu te amo. Diga. Te amo. No coração. Ama no coração, vovô, é? No coração. Beijo, mano. Acabou.